Capítulo 6º. Dos crimes contra o dever funcional. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Artigo 321. Extraviar livro oficial, ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 322. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena: se o fato foi praticado por indulgência, detenção até 6 meses, se por negligência, detenção até 3 meses. Artigo 323. Deixar, no exercício de função, de incluir, por negligência, qualquer nome em relação à lista para o efeito de alistamento ou de convocação militar. Pena: detenção, até 6 meses. Artigo 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Pena: se o fato foi praticado por tolerância, detenção até 6 meses, se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de 3 meses a 1 ano. Artigo 325. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência dirigida à administração militar, ou por essa expedida. Pena: detenção, de 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, ainda que não seja funcionário, mas desde que o fato atente contra a administração militar. Inciso 1º. Indevidamente se aposta de correspondência, embora não fechada, e no todo ou em parte sonega ou destrói. Inciso 2º. Indevidamente divulga, transmite a outrem, ou abusivamente utiliza comunicação de interesse militar. Inciso 3º. Impede a comunicação referida no número anterior. Artigo 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 327. Devassar o sigilo de proposta de concorrência de interesse da administração militar ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Artigo 328. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de asta pública, concorrência ou tomada de preços, de interesse da administração militar. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 329. Entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar o exercício, sem autorização, depois de saber que foi exonerado, ou afastado, legal e definitivamente, qualquer que seja o ato determinante do afastamento. Pena: detenção,
até 4 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 330. Abandonar cargo público, em repartição ou estabelecimento militar. Pena: detenção, até 2 meses. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo à administração militar. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena: detenção, de 1 a 3 anos. Artigo 331. Dar às verbas ou ao dinheiro público aplicação diversa de estabelecida em lei. Pena: detenção, até 6 meses. Artigo 332. Abusar da confiança ou boa-fé de militar, assemelhado ao funcionário, em serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento, que sabe, ou deve saber, serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. A pena é agravada, se do fato decorre prejuízo material ao processo penal militar para pessoa de cuja confiança ou boa-fé se abusou. Parágrafo 2º. Se a apresentação ou remessa decorre de culpa. Pena: detenção, até 6 meses. Artigo 333. Praticar violência, em repartição ou estabelecimento militar, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência. Artigo 334. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar. Pena: detenção, até 3 meses. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano.